Bom, há uma questão de princípio que nós colocamos, já o tínhamos feito na proposta que enviámos, e que é esta: nós não vamos assinar acordos, digamos, parcelares. Portanto, e este capítulo em particular que estamos a tratar é uma espécie de chapéu, é o primeiro capítulo, digamos assim, do Estatuto, sobre o perfil do professor, sobre os direitos e as garantias e sobre os deveres, e, portanto, nós, só no final dos temas todos é que vamos olhar para o Estatuto que daí sai, e só nesse momento é que diremos se estamos ou não de acordo, se subscrevemos ou não um acordo sobre o novo Estatuto da Carreira Docente. Até essa altura, em todas as temáticas, o que nós vamos fazer é apontar o que discordamos e apontar o que concordamos. Nesta matéria em concreto, que hoje foi aqui tratada, portanto, o tema ficou entreaberto ou semifechado, se assim quisermos dizer. A FENPROF vai ainda, porque nós vamos iniciar o nosso Secretariado Nacional até ao final do dia 2, eventualmente amanhã, responder se então podemos passar para o tema seguinte, que é sobre as competências para as habilitações para a docência e o recrutamento e admissão, mas este tema ficará, portanto, semifechado, poderá ser a qualquer altura, à medida que formos decompondo nos outros capítulos as matérias que aí vêm, portanto, poder revisitar e fazer algumas alterações. Em concreto, este capítulo tinha 3 artigos, foi acrescentado hoje um 4º, segundo o Ministério da Educação, para sossegar os professores, dizendo que a natureza de uma carreira específica se mantém, situação que para nós, e essa é a grande discordância de fundo, que não chega para nos sossegar. E não chega para nos sossegar porquê? Porque o artigo seguinte, o que tem a ver com o perfil do professor, continua a remeter-nos para o RECAP. Ora, esta é a nossa grande discordância. Nós não aceitamos que uma profissão como professor, que é uma profissão que exige autonomia pedagógica e científica, não pode ficar circunscrita a um modo funcionário de viver, se quisermos aqui ir buscar o Alexandre O'Neill. Portanto, nós não aceitamos que os professores, o exercício da profissão docente, seja num registro, digamos, de modo de funcionário. E, portanto, se ela lá está, essa referência ao RECAP como matriz enquadradora, portanto, é porque esta perspectiva do funcionário, porque o perfil de competências dos trabalhadores da administração pública, digamos, é para todas as profissões gerais da administração pública e, portanto, é um referencial comum a todas elas. Ora, a natureza da nossa profissão é o que vem desde a Lei de Bases do Estatuto da Carreira, portanto, deveria exigir isso. O Ministério diz que é uma mera questão, digamos, formal. Mas, se é uma mera questão formal, por exemplo, porque é que na parte dos direitos e garantias desaparece o direito à negociação coletiva? Diz o Ministério, bom, mas já está na legislação geral. Está bem, mas se é uma formalidade, porque é que não fica tal como o RECAP é colocado neste artigo? Mas podia ser, em vez do RECAP, podia-se ir buscar, por exemplo, uma referência à Lei de Bases do Sistema Educativo, que não existe, ou uma referência até ao decreto-lei atual, que estabelece qual é o perfil dos docentes, que é o Decreto-Lei 240/2001. Fazia-se isso, não se fez. Portanto, há aqui uma opção política. Ao longo deste processo negocial, nós verificaremos se, de facto, esta questão do RECAP e a transformação da carreira docente numa mera carreira, digamos assim, em modo funcionário, se vai verificar ou não. Houve algumas aproximações do Ministério, nós sublinhamos isto, mas designadamente estas duas questões, a questão do RECAP e a questão do não registro do direito à negociação coletiva como um dos direitos fundamentais dos professores, para que os professores continuem a negociar o estatuto, as questões da política educativa, todas essas matérias aqui no Ministério da Educação e não numa frente alargada da administração pública. Para nós estas questões são centrais e ao longo de todo o processo negocial, sempre que se justifique,
nós vamos voltar a chamá-las para a negociação. Depois colocámos também algumas questões sobre outros assuntos particulares, mas que a resposta foi sempre no sentido, bom, estamos a tratar isto, estamos a ver, não há nenhuma resposta em concreto a essas várias matérias que nós colocamos e que naturalmente amanhã, num plenário que vamos fazer com os professores, um plenário online, onde vamos dar nota do que aqui se passou hoje, diremos então quais foram essas questões e quais as respostas, que basicamente foram estas, estamos a tratar e em breve daremos resposta, vamos ter relativamente a esses assuntos. Ou seja, não está ainda decidido se partem para uma negociação suplementar ou isso está em cima da mesa agora? É possível? Não sei. A negociação suplementar aqui não está propriamente em questão, digamos assim, porque o processo, o próprio Ministério assume que fica semi-fechado, semi-aberto, o que se queira, não é? Copo meio cheio, pronto. Portanto, essa questão não está em cima da mesa. O que nós vamos decidir é se de facto ainda pretendemos fazer mais uma reunião para tratar, enfim, esta questão, ou se deixamos para momento posterior, quando, sei lá, questões relacionadas que hoje foram muito colocadas, por exemplo, com a formação profissional ou com os horários de trabalho, se nessa altura podemos dizer, bom, mas se calhar temos que... Sim, porque isto vai servir de chapéu. Ora, se nos direitos ou nos deveres ou no perfil houver questões que depois, mais à frente, entram em contradição com matérias, quando se vai estar a detalhar como é que se concretiza, digamos assim, essa matéria, pode justificar-se um regresso digamos, a este tema. Agora, nós isto e estas duas questões não as vamos deixar cair. Portanto, a carreira docente é uma carreira especial, tendo em conta a natureza da profissão, e isso não vamos permitir que seja diluído, digamos assim, como se fosse uma função administrativa, a função docente, uma mera função administrativa, não o é, pode ter uma ou outra componente, mas não é sequer o mais importante, nem o essencial da profissão e, portanto, a qualquer momento poderemos retomar essa negociação. No fundo, o que nós vamos decidir é se já no dia 14 vamos entrar no segundo tema, na apresentação do racional do segundo tema por parte do Ministério da Educação, que tem a ver com as questões das habilitações profissionais para a docência e do recrutamento e admissão. Ok. A alternativa poderá ser pedir mais uma reunião, é isso? Sim, eventualmente poderá ser isso. Nós temos secretariado hoje, vamos agora ponderar melhor essa situação, mas pronto, o tema não está fechado, portanto, se estivéssemos a falar de uma matéria que o Ministério pretendesse fechar, existissem assuntos que nós não concordávamos, aí eventualmente, claramente pediríamos a negociação suplementar. Nesta questão temos que ponderar, mas não estamos no mesmo quadro que seria uma matéria, se calhar, por exemplo, olhe como a próxima matéria, porque já tem concretos. Porque esta é uma questão importante. É nos concretos que nós vamos perceber se de facto se está a valorizar a carreira ou não.